Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e esse vídeo é uma review de Travels and Treasures para Mifaro. Eu falei bastante desse livro no meu vídeo sobre encontros aleatórios, e isso me despertou o interesse de falar novamente sobre Mifaro, que é um dos meus sistemas favoritos, certamente, e que justamente por isso eu evito falar com frequência demais. Eu tento deixar um espaço entre os vídeos que eu gravo sobre o jogo e seus suplementos, não só para não saturar vocês, mas também para não cobrir todo o conteúdo muito rápido e a partir daí ficar muito tempo sem falar sobre o jogo. Bom, o livro é curto, tem 47 páginas, em formato mais ou menos A5. Ele tem uma capa, uma ilustração excelente, que, a meu ver, passa bem a ideia do conteúdo. E o interior não traz ilustrações. Os espaços vagos são preenchidos com stanzas ou com ditados, que são uma forma diferente e não necessariamente menos eficiente, vale ressaltar, de passar a ideia de como funciona a cultura e a mentalidade dos habitantes de Tule. A qualidade física do livro é bastante boa, como, pelo que eu vi até então, as publicações através da Amazon todas são. O papel tem boa gramatura, a encadernação é bem feita, então nada a reclamar nesse aspecto do livro de forma alguma também. Indo sessão por sessão, o conteúdo, a primeira parte, o primeiro terço do livro, aprofunda as regras de encontro aleatório do livro básico, trazendo tabelas para determinação de natureza e locação do encontro. Então você, utilizando as regras do livro básico, determina que vai haver um encontro, o tipo de criatura, e se o encontro vai ser agressivo, pacífico ou tímido. Usando a tabela de natureza do encontro, você determina com mais especificidade como vai ser esse encontro. Então, um encontro agressivo com uma árvore amaldiçoada pode ser uma emboscada, que se traduz em jogo para os personagens estarem andando na floresta ou onde quer que seja e não percebem que aquela árvore vai atacá-los, porque ela quer fazer isso de surpresa. Ou, por exemplo, um grupo de humanos que os personagens encontram pode ser um bando de viajantes acampados ali para descansar e que trazem ao mestre a possibilidade não só de dar aos personagens uma pausa para descanso também, que é muito importante em Mifaro, mas também uma ferramenta para trazer uma informação ao grupo, seja algo referente a um próximo encontro ou algo que vai fazer a história andar de alguma maneira. Cada uma das opções, emboscada, caça, porque os personagens podem estar sendo caçados também numa floresta, por exemplo, pedágio ou extração, etc., é detalhada mais longamente, trazendo inspiração e possibilidades para tornar esse encontro mais verossímil. A parte seguinte, locação do encontro, é uma tabela que ajuda a determinar como é o local onde esse encontro acontece. A geografia em Tule é bastante variada, mas de forma homogênea. É quase equiprovável se encontrar nas diferentes regiões de Tule montanhas, ou florestas, ou prados, ou templos, e etc. Ao contrário de outras ambientações em que tal região é um deserto, tal região são montanhas, tal região é tundra, tal região é floresta, etc. Isso, especialmente a forma como isso é detalhado no Travels and Treasures,
traz muita inspiração para o mestre na descrição, e essa descrição, a meu ver, enriquece o encontro não só facilitando a visualização dos jogadores, mas também no aspecto estratégico, que é importante dentro das regras de combate em Farogon. Se você encontra um bando de foras da lei cobrando pedágio para quem quer atravessar uma ponte, você tem que levar em consideração como essa ponte pode alterar o combate ou um enfrentamento, seja intimidação ou realmente combate, né? Que formação os jogadores podem assumir ali, que forma que isso pode afetar para bem e para mal esse encontro. Todas as opções são detalhadas novamente, então se você encontra uma torre, essa torre pode estar em ruínas. Se você encontra um templo, para que divindade esse templo é dedicado? Você pode determinar isso aleatoriamente ou não, e etc. A seção seguinte entra nos tesouros de Tula. Determinação aleatória ou não, ao gosto do mestre, de qualquer coisa que pode ser encontrada pelo grupo. Seja uma espada, ou uma armadura, ou o cajado de um mago. Esses itens podem ser de qualidades diferentes, de materiais diferentes, podem trazer runas, podem trazer gemas incrustadas, podem trazer encantamentos ou maldições, podem ter sido forjados por elfos da luz ou por elfos negros, e etc. Toda essa riqueza que Mifaro traz no aspecto de criação de itens pode ser um tanto confusa à primeira vista, especialmente só pelo livro de regras. Então a forma como o Travel and Treasures traz isso facilita a visualização de como funciona. É muito detalhado. Essa riqueza de detalhes é algo que me atrai muito em Mifaro. A forma como a gema que está incrustada na espada traz um bônus que varia com o tipo da gema e com o tamanho da pedra. A forma como diferentes runas afetam. A forma como runa não é necessariamente um tipo de encantamento, e etc. Isso tudo, essa riqueza de detalhes é algo incrível, a meu ver. E essa seção do livro torna mais fácil o entendimento de como funciona isso tudo. E a última seção, os tesouros especiais, são não só itens vinculados ao cenário de diferentes formas, há itens mais mundanos, como poções de cura, mas ajudam a inspirar o mestre e os jogadores a criar itens ou criar personagens, como eu havia falado anteriormente. Então, um anel da lua pode ser uma parte muito importante de uma história. Ou o personagem pode estar buscando a espada de Agenor que foi roubada do templo onde ela fica, por exemplo. São várias opções que trazem mais informação sobre o cenário, de uma forma ou de outra. Seja os lugares relevantes e tudo, ou mesmo a forma como funciona a magia em Tula, que é mais discreta um tanto do que em Dungeons and Dragons, por exemplo. Bom, com isso tudo que eu falei, eu pessoalmente acredito que Travels and Treasures é um livro essencial para se mestrar Mifaro. A elaboração, a possibilidade de trazer mais informação para os encontros
é algo que, a meu ver, facilita muito o trabalho do mestre. A forma como fica mais fácil visualizar a criação de itens mágicos também ajuda demais. Então, para mim, esse livro é indispensável. Não que o livro básico não seja suficiente para jogar. Você pode desenvolver tudo isso apenas com as informações do livro básico. Mas ajuda. E como mestre, a gente tem que lidar com tanta informação que toda ajuda é bem-vinda. Bom, por favor, comentem, falem o que vocês pensam sobre o livro, se vocês já o conhecem, como vocês usaram, etc. Se não, façam perguntas, vai ser um prazer respondê-las. Curtam a página do Multiverso Distópico no Facebook. Visitem também o site da Torre do Mago, com quem eu colaboro frequentemente. Obrigado pela atenção e até mais.